Oi, pessoal. Mais um recurso que eu quero passar para vocês aqui, nesses vídeos falando um pouquinho sobre CSS, né? Essa parte aqui de gradientes, tá? Então, gradientes nada mais é do que aquele efeito degradê, né? Então, isso surgiu a partir da versão 3 do CSS, dá para fazer bastante coisa interessante aqui. Basta usar aí, né, a criatividade, quem gosta dessa parte mais criativa, mais visual, dá para aplicar de diversas maneiras aí o gradiente. Nós temos alguns tipos de gradiente, então, por exemplo, o linear, que é esse gradiente das 3 primeiras divs aqui, olha, né? Então, a gente pode mudar o sentido desse gradiente, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, definir um ângulo, né? Aí nós temos o gradiente radial, que é esse daqui, e os de repetição, né? Que seria, por exemplo, o repeating linear, é isso aqui, que vai repetindo o gradiente linear. Por que repetindo? Porque no gradiente a gente vai informar geralmente algumas cores. Então, nesse exemplo, ele está começando do branco, passando pelo roxo, indo até o preto, né? E aí, quando eu peço para repetir, ele vai repetir isso, branco, roxo ao preto, por N vezes, até preencher o espaço do elemento onde eu estou aplicando esse gradiente. A mesma coisa com o radial, né? Então, aquele gradiente que eu defini, ele vai repetindo até completar o espaço do elemento onde eu estou aplicando o gradiente. Vamos dar uma olhadinha em código. Aqui eu comentei algumas coisas. Aqui no meu HTML eu coloquei várias divs para a gente aplicar esses gradientes, mas eu comentei aqui o CSS, então se eu executar essa página, por enquanto não aparece nada, porque as divs estão sem conteúdo, sem formatação alguma, então a gente não vê nada aqui. Eu quero fazer um gradiente no fundo da página, por exemplo. Então, como eu faria isso? Né? Então, eu vou definir aqui, olha, para o body, né, para o corpo da minha página, eu vou definir o seguinte: eu vou colocar o gradiente como um background image, tá? Porque ele é renderizado como uma imagem, tá? E aí eu vou optar aqui pelo linear gradiente. Vou colocar aqui um linear gradiente. E vou colocar aqui as cores que eu quero. Então, eu vou manter aqui white, passando pelo purple, que é o roxo, chegando até o preto. Se eu executar isso agora, não vai funcionar adequadamente. Olha o que vai acontecer. Ele repetiu isso para mim várias vezes, né? Então, ele fez branco, roxo até chegar ao preto e repetiu até ocupar o espaço aqui da minha div, do meu body, né? Porque como o body é grande, é o que acontece quando nós colocamos uma imagem de fundo, né? Se ela for uma imagem pequena, enquanto não preenche a página, ele vai repetindo. A não ser que a gente venha aqui e a gente coloque assim, né? Ó, background repeat, no repeat. Nós fizemos isso quando aprendemos sobre background com imagem. Mas ainda assim não vai ficar legal, que daí ele vai fazer uma vez só. Então, o que nós podemos fazer nesse caso é aqui, onde eu defino as propriedades que valem para o HTML aqui como um todo, e eu posso falar que a altura dessa página, desse documento, é de 100% do meu viewport ali, né, do navegador. Aí sim, olha só, fez um efeito interessante aqui, né? Aí nós temos algumas variações. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui to left, né? Então, ele faria, tá vendo? Para a esquerda, começa o branco, passa pelo roxo e vem para o preto, para a esquerda. Ou ao contrário, to right. Aí se eu fizer to right, ele começa o branco, roxo e preto. Ou eu poderia fazer aqui para o topo. Então, ele vai começar com o branco embaixo, roxo e preto. Ou ainda, até eu fiz um exemplo aqui embaixo, olha, fazendo em graus, né? Então, vamos colocar aqui, olha, 180 degrees, né? Que seriam 180 graus. E aí ele vai fazer
vai calcular esse ângulo aí. Vamos colocar um pouquinho menos. 120. Aí tem que ir, achando aí qual é o efeito que você quer, tá vendo? Ele fez aqui a diagonal, certo? E a gente poderia, inclusive, olha, eu vou manter isso aqui, vou deixar só com as cores, aqui o padrão, que vai começar com o branco, né? Eu poderia fazer aqui o radial gradiente, ao invés de fazer o linear, né? Ó. Então, ele faria isso daqui para mim, tá? Para preencher a minha página. Deixa eu ver se com o radial a gente ainda precisa manter algumas coisas aqui, ó. Com o radial a gente nem precisa colocar o no repeat, tá? Porque já não é o objetivo dele repetir, né? Ele começa do centro, então ele acaba conseguindo preencher aí. Tá, pessoal? Então, isso daqui é um exemplo colocando como background da página, né? Então, eu vou deixar algumas coisas assim para na hora que eu postar esse exemplo para vocês lá no Google Classroom, na nossa plataforma, vocês já tenham a colocação aí da direção e tudo para vocês irem olhando o funcionamento. Eu vou comentar isso daqui para a gente ver agora como eu posso fazer nas divs, por exemplo. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, background, página. Assim vocês vão entender a hora que encontrarem o exemplo postado lá. Agora, eu vou tirar o comentário aqui da parte onde eu tinha feito isso tudo para as divs, tá? Então, aqui, olha, eu fiz várias divs, como eu comentei aqui, 6 divs. Para cada uma eu apliquei um tipo de gradiente, tá? Então, eu fiz aqui a formatação de tamanho. Deixa eu melhorar um pouquinho. Eu vou fazer assim, ó. Pela tag, vou fazer o seletor e vou dizer que a largura e a altura dessas divs é de 100 por 100 pixels, assim eu não preciso ficar repetindo isso várias vezes aqui. Eu nem acho que eu fiz isso aqui sem perceber, tá? E aí a gente dá uma olhada aqui, tá tudo funcionando. Então, o que é igual, para todas as divs eu coloquei no seletor pela tag e aqui eu fiz pela classe, tá vendo, ó? Div que use a classe gradiente 1, eu quero que ela funcione assim, olha, background, poderia ser background image também, tá? Então, eu fiz aqui, ó, linear gradiente, certo? E eu fiz aqui, nesse caso, eu fiz 2 exemplos. Vamos comentar o segundo? Então, no primeiro exemplo, eu fiz assim, olha, igualzinho a gente fez para a página, só que valendo só para a div, começando no branco, passando pelo roxo e indo até o preto. Tá vendo? Ó? Foi isso daqui. Tá? E aí, se eu quiser mudar o espaço que uma determinada cor, a quantidade de uma determinada cor, né? Então, aqui eu tô falando que eu quero que o roxo seja 50%. Então, eu quero para a esquerda, começando do branco, então vai começar com branco aqui na direita, chegando no roxo à esquerda, e o roxo eu quero que seja 50% do elemento, que é a div. Então, ficou assim. Então, ou seja, o roxo ocupou mais espaço. Tá? E aí é aquela coisa, né? Você tem que ver o seu gosto ou o objetivo do que você está fazendo aí, onde você está aplicando, para definir que estilo de gradiente você quer aplicar. Na segunda div aqui, que eu usei gradiente 2 como classe, então a div que use a classe gradiente 2, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui também um linear gradiente, aí eu fiz o to top right. Então, olha só, o que é o to top right? É como se eu usasse um ângulo, tá vendo, ó? Para o topo à direita. Para ele ir para o topo à direita, ele tem que começar do canto inferior esquerdo. Então, ele vai começar com o branco aqui, roxo e preto, até chegar no topo à direita. Né? Então, dá pra gente brincar com isso. To bottom left, bottom right, top left, top right, só to top ou só to bottom. Tá? Então, dá pra brincar com essas variações. A terceira div, que está usando a classe gradiente 3, eu usei aqui em graus, 180 graus, foi essa daqui.
né? Não dá para talvez perceber tanta diferença em relação a esse, mas faz uma angulação um pouquinho diferente. O radial, na div com a classe 3, é esse aqui. Nós já vimos isso lá para quando usa no fundo da página mesmo, né? E aí os de repetição. Então eu fiz aqui, ó, repetição no linear, né? Na quinta div. Então eu fiz assim, olha, 10% branco, 15% roxo, 20% preto. Aí para cada, vamos dar um zoom aqui, para cada gradientezinho desse ele fez com essas porcentagens, com essas proporções e repetiu isso até preencher a div, né? Esse é o esquema do de repetição. A mesma coisa para o radial, então ele faz o primeiro radial, o segundo, e vai fazendo isso até preencher aquele elemento, né, que nesse caso só tem 100 por 100 pixels, dependendo independente do tamanho que ele vai fazer, é preencher com gradiente radial ou linear, repetindo isso N vezes, né, até dar o tamanho do elemento, tá, pessoal? Então, o que tem aí é brincar com essas variações de posição, brincar com as cores, com os percentuais, mas gradiente é isso, e aí é usar a criatividade para aplicar, ok? Então, eu vou postar esse exemplo para vocês e qualquer dúvida, vocês vão me mandando aí mensagem lá no Google Classroom, ok? Até mais!